Boa tarde. Então, meu nome é a doutora Josane. Vamos dar continuidade com as nossas aulas, do quarto semestre sobre bactérias. Hoje nós vamos estar falando de reprodução bacteriana. Então, vamos dar início. A reprodução bacteriana. A gente vai falar do crescimento bacteriano. Ele é feito em um ser unicelular. Esse ser unicelular ele é formado de uma única célula, e o processo de crescimento dele, uma célula vai dar origem a duas células idênticas. E o seu crescimento ele ocorre principalmente por fissão binária. O que quer dizer essa fissão binária? Ela é uma reprodução, Essa fissão binária, ela é uma reprodução assexuada que a maioria das bactérias fazem essa reprodução. Essa reprodução, o que quer dizer? Uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas idênticas. Então, no crescimento microbiano, vai ocorrer um aumento de número de células e não no tamanho da célula. Então, ele vai aumentar a população da bactéria, E seu crescimento, ele é de forma exponencial. O que quer dizer que esse crescimento é de forma exponencial? Uma célula vai dar origem a duas células vai dar origem a 4 vai dar origem a 8 a 16, 16 a 32 e assim por diante. Então, vai ocorrer um crescimento por progressão geométrica, que o número de células se duplica com o tempo, E na sua replicação pode haver mutação. E essa mutação ele ocorre de forma natural. Ele pode ocorrer um erro no processo de cópia de sequência de bases que compõem os genes. Então, essa mutação ele vai ocorrer quanto mais rápido a divisão da célula, maior é a probabilidade de mutação. Então, quando ocorre essa mutação, as células filhas, elas vão ser diferentes da célula mãe, e aí pode causar uma resistência por antibióticos. Então, a reprodução das bactérias. A reprodução ela pode ser assexuada, e igual eu falei, por fissão binária. Essa fissão binária vocês vão ver também chamado de cisparidade, ou também pode chamar de divisão binária, ou sexuada, que que a gente vai ver que ocorre por transformação, por transdução e conjugação. Então, vamos falar da reprodução assexuada por fissão binária. Nessa reprodução, tem a célula com a parede celular, a membrana plasmática e a molécula de DNA. A membrana plasmática, ela vai invaginar no citoplasma, e essa invaginação vai ficar colada na molécula de DNA. E essa invaginação, ele chama de mesossomo. E depois vai ocorrer a duplicação do DNA. E depois de sua duplicação, a célula começa a sofrer um elongamento. Esse elongamento, você vai ver que cada molécula de DNA vai encontrar
em mesossomo. Qual que é a função desse mesossomo? Ele é para movimentar a molécula de DNA para os polos opostos das células. Então, depois a célula ela vai chegar a seu elongamento máximo e as moléculas de DNA elas já vão estar bem localizadas, né? Cada molécula com o seu mesossomo e vai começar a criar um septo. Esse septo ele é formado de parede celular e membrana plasmática. E o septo ele vai se fechar, né, e ocorrer a separação das duas células filhas com o DNA idêntico com o da mãe. Esse tipo de reprodução assexuada, como eu falei, ela ocorre, né, em maioria das células e também pode ocorrer a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, ela vai ocorrer, né, absorver o material genético de uma outra célula. Então a gente chama de recombinação genética. A recombinação genética, ela pode ser uma transformação, transdução e conjugação. Essas três formas ocorre a absorção de material genético da bactéria e ocorre o câmbio de um material genético de uma bactéria para depois sofrer o processo de divisão. Então vamos falar da reprodução sexuada por transformação. Então, essa reprodução ela ocorre por a incorporação de fragmentos de DNA perdidos por outra bactéria que se rompeu. Então, a reprodução por transformação, ela tem que ocorrer uma lise celular, né? Uma morte celular, e quando essa bactéria morre, ela vai deixar seus fragmentos livres no meio e outra bactéria vai vir e absorver sua molécula de DNA. Então, explicando melhor, né, a molécula de DNA circular, né, de uma célula bacteriana, aí essa célula vai ocorrer a lise celular, né, sua morte celular, e os fragmentos de seu DNA vai ficar solto em um meio, e vai vir uma célula, né, bacteriana, e o fragmento solto do DNA vai ligar à superfície de uma célula receptora, e o fragmento do DNA, né, da célula doadora vai ser incorporado à célula receptora. E o fragmento do DNA é integrado ao cromossomo da célula receptora. E quando ocorre essa integração, a célula fica transformada. Então, vamos falar de outra transformação, né, de outra recombinação genética, a reprodução sexuada conjugada. São duas células bacterianas geneticamente diferentes intercambiam o ADN através do pile sexual. Então, gente, para ocorrer, né, a reprodução por conjugação, vai ter uma bactéria doadora, a bactéria que vai ter suas fímbrias, e vai ter o pile sexual, né? E ela vai encontrar outra bactéria receptora que ela não tem essa característica, não tem o pile. E através desse pile, a célula doadora vai doar
o seu plasmídio, não o DNA cromossômico, o plasmídio, que é um cromossomo, o plasmídio, que é uma molécula extracromossomal. Então, aqui, né, explicando melhor, a célula tem o seu DNA bacteriano e o plasmídio. Esse plasmídio, ele não encontra em todas as células, algumas células que tem. Então, né, o plasmídio, que é uma molécula extracromossomal. E através do bilissexual, né, vai fazer uma ponte citoplasmática entre uma bactéria doadora e a bactéria receptora. Elas vão ficar unidas através desse pílus e depois vai passar, né, o plasmídio da célula doadora vai passar para a célula receptora. E, né, de acordo com a recepção desse plasmídio, o plasmídio pode ser de um plasmídio F, né, de fímbria, um plasmídio T, de toxina, e um plasmídio R, de resistência. Então, a célula vai transformar em uma célula de acordo com o plasmídio que ela recebeu. Se ela recebeu um plasmídio R de resistência, então a célula receptora vai transformar, né, em uma célula nova com uma célula com plasmídio resistente. Então ela vai ser mais resistente a antibióticos. E por último, iremos falar sobre a reprodução sexuada transdução. Como que é essa reprodução? A molécula de DNA se transfere de uma bactéria a outra utilizando vírus como os vetores. Esses vírus chamam-se bacteriófagos. Então, quando o bacteriófago ingressa em uma célula bacteriana, o ADN do vírus se mescla com a parte do ADN bacteriano, de modo que o vírus começa a transportar essa parte do ADN. Se o vírus infecta uma segunda bactéria, o ADN da primeira pode mesclar com o ADN da segunda. Essa nova informação genética se replica com cada nova divisão. Então, gente, como que vai ser, né, essa reprodução? Aqui na imagem está mostrando, né, o bacteriófago. Então, esse bacteriófago, ele vai, né, ele vai fixar numa célula, né, de bactéria, e ele vai colocar seu material genético. E seu material genético vai integrar com o material genético da outra célula bacteriana, e ele passa a ser chamado de prófago. Então, dentro da célula vai ocorrer a síntese viral, né? E nessa síntese viral vai formar outros bacteriófagos com um ADN da bactéria que ele fixou. Então vai ficar com ADN da bactéria viral e ADN viral e ADN bacteriano. Então esse DNA do fago que contém os genes da bactéria, né, ele vai infectar nova bactéria e os genes de outra bactéria são introduzidos e integrados ao DNA da bactéria hospedeira. Então, o que ocorre, né? Então, o vírus, o bacteriófago, ele vai incorporar. Então, o vírus, o bacteriófago, ele vai incorporar em uma célula,
né, bacteriana, e lá ele vai pegar partes do material genético da célula bacteriana que ele incorporou lá e vai ficar no material genético do vírus. E quando o vírus for incorporar em outra bactéria, ele vai levar esse material genético que ele pegou da primeira bactéria para a segunda bactéria, infectando a bactéria com o material genético da bactéria doadora. Então agora, gente, a gente vai falar da curva de crescimento. O que é essa curva de crescimento? É quando colocamos uma bactéria no meio de cultura. Essa curva de crescimento, ela vai ocorrer só quando coloca a bactéria em meio de cultura em laboratório, porque quando a bactéria cresce em meio ambiente, não tem como você controlar, né? A umidade, o pH, a temperatura, então vai ocorrendo câmbios. Sendo que no laboratório você consegue controlar, né? Então, quando a gente coloca a bactéria, né, para crescer de forma artificial, em laboratório ela vai seguir seu ciclo de vida, absorvendo os nutrientes do meio e duplicando seus constituintes, metabolizando e eventualmente entrando em divisão binária, né? Que é essa divisão que uma célula vai dar origem a duas células filhas. Nessas condições, onde tem um meio de cultura rico em nutrientes, oferece condições físicas ideais, as células passam a dividir e aumentar o tamanho da população. E isso vai ocorrer em 4 etapas, né? Que é as fases de crescimento, que tem a fase lag, ou de espera, a fase log, ou exponencial, e a fase estacionária, e fase log ou exponencial, e fase de morte ou declínio. Então, a fase lag encontra um metabolismo muito alto, sem divisão celular. Então, aqui é onde ocorre a adaptação da célula. Então, a gente colocou, né, a célula em um ambiente novo, ela vai reconhecer esse ambiente e vai começar a metabolização. Depois temos a fase log. A fase log é onde ocorre a divisão celular rápida, a bactéria crescerá em progressão geométrica em uma linha reta, cuja inclinação depende de velocidade da divisão da bactéria. Então, nessa fase, a bactéria já acostumou com o meio e absorveu nutrientes suficientes para ocorrer a sua duplicação. Então, ela começa a entrar em divisão, né? E seu número de indivíduos duplica. Então, a quantidade de nutrientes aqui nessa fase ainda é grande. Aí, depois, começa a fase estacionária do crescimento bacteriano. Ocorre quando há falta de nutrientes. O número de mortes é igual ao número de células produzidas, o que resulta em uma situação equilibrada da população. Então, nessa fase, né, como aumentou a quantidade, nessa fase aqui, como aumentou a quantidade de bactérias, mas não aumentou a quantidade de nutrientes, né, aí as bactérias, elas vão começar a morrer
e vai começar a nascer menos, né? Vai ser poucas bactérias que vai entrar em divisão. E algumas bactérias, elas vão morrer por não conseguir se alimentar, e também aqui ocorre que as bactérias vão se alimentando, mas aí elas vão liberar seus dejetos, né? E onde que elas vão liberar? Elas vão liberar no próprio meio de cultura. Então isso vai se tornar tóxico, né? É um lixo metabólico. E através desse lixo metabólico também elas vão se intoxicar e vão morrer. Por isso que o número de morte é igual ao número de células produzidas. E a última fase é a fase de morte, ou declínio do crescimento bacteriano. As bactérias começam a morrer mais rápido que a população de células novas. Então, aqui, né, devido ao seu lixo metabólico, né, e não ter mais, por aumentar a população da bactéria, seus nutrientes já ficam escassos, não tem alimentação, né, para todas as bactérias, elas vão morrendo. Agora, para você, né, se você quiser manter essas bactérias vivas, em que fase você vai manter? Vai manter ela em fase exponencial. Aí o que vai acontecer? Quando a bactéria estiver nessa fase exponencial, você vai transferir a bactéria para um novo meio de cultura, que aí vai ter novos nutrientes, então ela vai aumentar, né, sua proliferação. E aí ela mantém nessa fase exponencial. Aí nós iremos ver aqui, né, no gráfico, a fase lag, né, a fase que eu falei para vocês, a fase de adaptação da bactéria, né, que não ocorre divisão ou fissão binária, né. Aqui a bactéria, como está reconhecendo o ambiente, ela vai estar em um processo de metabolismo, né? Alto processo, alta atividade metabólica. Aí temos a segunda fase, né? A fase log, que é a fase log. Aqui a bactéria já reconheceu, né, seu ambiente, ela aqui já tem seus nutrientes suficientes para ocorrer, né, a fissão binária. E aqui a fase estacionar, né, é o período de equilíbrio. As mortes microbianas são equilibradas pela produção de novas células. Aqui, nessa fase estacionária, é onde fica igual, né? Onde o nascimento de bactérias e morte é igual. Onde as bactérias percebem que a quantidade de nutrientes está diminuída. Aí seu metabolismo fica reduzido. Então, por isso que o nascimento é igual ao número de mortes. E a última, a quarta fase, é a fase de declínio, né, de morte celular. É onde os nutrientes já estão bem escassos e também tem o lixo metabólico, né, que intoxica as bactérias e elas vão morrendo, vão reduzindo. E terminamos mais uma aula de reprodução, né, bacteriana. Obrigada, até logo e tenha uma boa tarde.